Olá, tudo bem com você? A gente inicia mais um podcast. A gente está aqui com a Renata. Ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre as experiências da área educacional, né? Sobre empreender. O nosso tema de hoje é sobre empreendimento na área de tecnologia para crianças e adolescentes. Eu estou aqui com a Laura, com a Renata Lauar. Lauar Renata mesmo? Lauá. Lauar. Ela está me corrigindo aqui, mas eu tentei acertar. Tudo bem com você, Renata? Tudo bem, Gabi? Tudo jóia. Tainara, dá um oi, um alô para. Olá, pessoal, mais um episódio que seja incrível como está sempre sendo e que seja um momento de muito aprendizado e muitos insights aí para vocês. Renata. Renata, gente, ela tem assim uma história maravilhosa de empreendedorismo e a gente queria conhecer um pouquinho mais essa história, nessa vivência, porque a gente hoje o nosso canal, a gente conversa muito com o pequeno, com o médio empreendedor. E as pessoas, elas às vezes elas têm muitas dificuldades, porque o ato de empreender é muito solitário. Né? E a gente às vezes Sim. precisa, e a gente às vezes não tem no dia a dia. Quando eu comecei com a conexão foi exatamente a mesma coisa. A gente viveu assim muitas coisas e a gente não tinha como compartilhar e nem como absorver algumas coisas que faz parte do processo, né? A gente tem aquela questão do porquê que a gente inicia, por que que a gente está naquele meio, ou por que que a gente também está querendo parar ou continuar, né? Porque dá essa vontade na gente. E eu queria conhecer um pouquinho mais de você, da sua história. Queria que você contasse também pra gente qual que é a diferença, né, do adolescente para a criança dentro da tecnologia na aprendizagem, que é interessante também a gente conhecer um pouquinho disso. Eu vou passar agora a vez para você, né? Senão eu fico falando aqui à toa, pé direito. Pode ficar à Pode vontade. falar. Então, empreender, assim, desde que eu me entendo por gente, eu sempre me achei empreendedora, né? Desde nova, eu sempre tive muito interesse por negócios e durante 24 anos da minha vida, eu trabalhei em algumas empresas, a grande maioria na área de tecnologia. Passei por vários eh, departamentos, né? Comercial, marketing, departamento pessoal, financeiro. Acho que isso me deu uma bagagem para um dia eu ter meu próprio negócio. Nos últimos anos que eu estava em uma das empresas, eu já não estava me sentindo realizada profissionalmente e comecei a pensar em algo que eu pudesse empreender. Nisso, eu conheci a escola de programação. Ela estava bem no inicinho. Os fundadores são jovens, né, bem mais novos que eu, e eles estavam com 2 unidades. E eu conheci a escola e pensei em matricular meu filho, que na época tinha 6 anos de idade, mas assim, não entendia nada de programação e nem fazia ideia de que seria possível ensinar isso para uma criança. Aí, como a escola era pequena, eles faziam aula experimental a domicílio. E eu convidei eles para irem até Legal. minha casa. E eles deram essa aula experimental para o meu filho. E eu fiquei apaixonada, sabe? Assim, Que legal. encantada no primeiro momento. Minha família toda também, assim, meu marido, minha filha, todo mundo gostou muito. Ele ficou louco para poder estudar lá. E eu não consegui pensar em mais nada. Todos os dias da minha vida eu só pensava nessa escola. Então, eu realmente acho que tinha que ser. Aí eu fiz contato com eles, sugerindo que eles montassem uma unidade no meu bairro e que eu me oferecendo para trabalhar com eles. Coincidiu que eles estavam já pensando, desenhando esse modelo de franquia e me Que perguntaram legal, se eu tinha né, gente? Que interesse legal. em abrir uma unidade, ser uma franqueada. Eu não fazia ideia de quanto isso ia me custar e nem como que ia ser, mas na mesma hora eu já respondi que sim. E 3 meses depois eu já estava assinando contratos com eles. Que extraordinário, né, gente? Que extraordinário. O ambiente escolar, eu trabalhei durante um período de tempo, sou da área comercial, já tem 10 anos que eu trabalho na área comercial, um pouco mais, né? Mas não vou ficar falando demais, não, senão todo mundo descobre minha idade, eu não quero. Mas assim, essa área da educação, ela é deliciosa, porque é um ambiente muito gostoso, é um ambiente de muita colaboração,
né? Assim, eu falo do próprio aluno mesmo ali, dos pais dos alunos, porque a pessoa ela se envolve no processo, Sim. né? Ao contrário de outras, você tem a formação como publicitária, Sim, então empresa tem um comportamento muito diferente, né? Muito engessado. E a escola, eu trabalhei em escola de inglês, eu amei, era maravilhoso, porque assim, você vê o envolvimento do aluno e você vê o envolvimento da família Dos e pais, como né? as coisas elas acontecem de uma maneira tão gostosa. A sua decisão de empreender na área de educação foi a partir do seu filho. foi. Foi uma questão de oportunidade, assim. Eu não imaginava isso, mas tudo fluiu para que eu chegasse nesse ponto, né? E pra você ter ideia, meu filho estudou comigo durante 7 anos. Ele hoje tem 14 anos e já sabe programar várias Meu linguagens, tem um Deus. conhecimento técnico muito bom. A minha filha, que queria ser veterinária, hoje virou programadora. Então, hoje ela faz faculdade da UFMG na área de programação Olha e só. definiu que esse é o segmento da vida dela. Ela já trabalhou comigo, deu aula lá na escola. Então, isso transformou não só a minha vida, mas como a minha vida da minha família também. E transforma, na verdade, a educação ela transforma a vida, né? Ela transforma a realidade das pessoas. Sem É, o dúvida. meu sobrinho, né, o filho da Sara, gente, ele faz programação, né, na escola da Renata, na Super, antes era CodeBuddy, né? Chamava CodeBuddy e agora Super Geeks. E fez essa alteração, foi a CodeBuddy, ela deixou de ser a CodeBuddy, a sua franquia, você mudou ela, ou teve alguma alteração realmente assim, toda CodeBuddy agora é a Super Geeks? Isso. Nesses quase 8 anos de existência, a gente começou como Buds, como eu falei, era uma empresa pequena, né? E como é um segmento muito promissor e a escola ela tem uma metodologia diferenciada, e faz realmente a diferença e a transformação na vida das crianças, a gente começou a ser percebido, né, por outras empresas. Então, um grupo grande do Rio de Janeiro comprou a empresa um pouco antes da pandemia, aí virou CodeBuddy. E agora, no final do ano passado, a Super Geeks, que era um grupo também de escola de tecnologia de São Paulo, adquiriram a CodeBuddy, então é a segunda vez que a gente muda de nome. Sempre crescendo, Interessante. né? E agregando Sim. novidades e Negócio aumentando é isso, realmente né? nosso leque de cursos. É, negócio é isso, né? Não tem como a Sim. gente engessar também. Ah, não, a gente precisa fazer essas alterações para que o negócio ele se desenvolva, né? E quando a gente fala de educação, a gente fala de levar informação, levar transformação, porque a própria questão da programação, eu tenho certeza que muita gente que está aqui com a gente hoje não sabe que existe a possibilidade de colocar uma criança num curso de programação, um adolescente. Né? Sim. A criança, qual é o diferencial assim da criança e do adolescente dentro desse ambiente de tecnologia, Renata? Pois é, por incrível que pareça, é mais fácil ensinar crianças do que adolescentes. Eu até no início eu me questionava muito assim, será que esses meninos com 7, 8 anos de idade são muito novos para poder aprender a programar? E hoje, com a experiência que eu tenho, eu percebo que quanto mais cedo, melhor. Por quê? Primeiro, porque a gente oferece um conhecimento, que conhecimento nunca é demais, né, para as crianças. E você começa já a moldar aquele pensamento científico, crítico, a mostrar que tecnologia ela pode ser algo produtivo, não só esse Sim. consumo de rede social, né? Esse consumo de lazer, né? Não é só Exato, isso, né? exato. Então, assim, é uma ferramenta, a gente ensina os meninos a usarem essa ferramenta para benefício próprio, tanto educacional quanto profissional, né? Então, a ideia é realmente, assim, plantar a sementinha desde novo, ensinar para eles essa possibilidade, eles vão adquirindo esse conhecimento técnico com muito mais facilidade, e como trabalha muito raciocínio lógico, é a maneira das crianças pensarem. Quando elas já estão maiores, vou colocar assim, adolescentes a partir dos 14, 15, 16 Uhum. anos, eu vejo que quando eles entram na escola e eles não têm esse hábito de pensar, fica mais difícil deles aprenderem. Então, a ideia realmente é começar qualquer estudo. Inglês, quanto mais cedo aprende, melhor. A própria escola, né? Hoje valoriza-se muito mais a educação infantil do que antigamente. Antigamente, os meninos entravam para a escola para aprender a ler e escrever. Hoje, eles começam desde 2, 3 anos de idade já a fazer atividades cognitivas para preparar eles para o aprendizado. Então, a programação é a mesma coisa. A gente trabalha de uma maneira lúdica, né? O que não faz com que a criança deixe de ser criança Sim, é e sim extremamente aprimore importante. realmente a Sim. maneira dela de absorver conhecimento. E que seja E gostoso também, é, né?
E a gente sabe, né, que não é fácil empreender e principalmente empreender no Brasil. Eu queria que você falasse quais os principais desafios que você tem enfrentado aí ao longo dessa sua jornada e o que você tem feito para superar esses desafios. Então, empreender realmente não é fácil, né? Tem muitos desafios e assim, começa no desafio de administrar uma empresa, Sim, de montar uma equipe qualificada e manter essa equipe, né, qualificada, e também de atender expectativas, né, dos nossos pais e dos nossos alunos. E acho que a única maneira mesmo da gente superar qualquer desafio na vida da gente é com muita persistência, perseverança, coragem e amor pelo que faz. Eu acho que sem esse amor, nada acontece. É, porque empreender, se você não gostar, é difícil, né? Pra e se caminhar, você assim, não né? viver aquilo, né, com paixão, e é interessante que a Renata, quando ela fala do negócio dela, a gente vê paixão, Sim, né, na Uhum, fala, é. tem no uma. olhar, né? Então eu acho que é Tem isso, até uma né? relação, assim, eu imagino muito que esse olhar, assim, carinhoso, né, tá relacionado à forma que foi introduzido mesmo na sua vida, né? Veio de uma maneira muito boa, né, a oferta. Ela não foi buscar, né? Ah, não, eu quero uma franquia, então eu vou procurar uma franquia. Poderia ser qualquer outra Sim, franquia, né? qualquer outro Qualquer ramo, outro né? ramo, não foi assim. Então, assim, isso faz toda a diferença também, né? Quando você já está ali dentro, imersa envolvida com o projeto, né? Sim, E com a ideia do projeto. Isso é muito legal mesmo. Essas questões de desafios, assim, hoje, em relação à questão da criança e do adolescente, você disse assim, que a criança era mais interessante e trabalhar com ela no sentido do desenvolvimento, porque ela está mais aberta, ela está mais pronta a receber informação. E eu acho que os pais hoje também eles contribuem muito com isso, porque hoje a gente tem essa noção de que um jogo faz parte, né, do desenvolvimento cognitivo de uma criança. Uhum, E antigamente a gente não tinha essa percepção. sim. Você nota alguma resistência do próprio pai em relação a jogo, por exemplo? Ah, meu filho, porque eu vejo meu sobrinho, tá, gente, tô falando assim, mas eles constroem jogos, né, super legal, extremamente assim, didático, lúdico mesmo, e o João Pedro adora. E assim, tem algum pai que já virou pra você e falou assim: ah, não, Renata, meu filho fica. Tô pagando pro meu filho jogar. Já É, aconteceu na alguma coisa assim ou verdade, não? hoje não. No início, era um desafio mesmo a gente conscientizar os pais do que é a escola. Eu sempre bati muito nessa tecla de escola, porque por ser um ambiente mais descontraído, que está com o computador em frente, né, assim, do aluno, é, havia essa dúvida mesmo. Até alguns alunos sempre, na verdade, assim, a escola os alunos têm muito mais interesse em ir, às vezes, e chamam os pais para matricular. Eu falo que é uma maravilha isso, porque eu acho que é a única escola, a única área, segmento que os meninos pedem para estudar, né? Realmente, Então, né? isso facilita Realmente. muito. E aí, o que acontece? Alguns pais tinham resistência mesmo, achando que a criança estava indo lá para poder jogar. E eu falo assim, aqui não é lan house, aqui não é lugar para jogo, é lugar para criar jogos. Até mesmo essa questão de gostar de jogar, eu deixo muito claro no primeiro contato que eu tenho com os alunos, é que gostar de jogar não necessariamente a pessoa vai gostar de criar jogo, porque tem um conhecimento técnico envolvido, sim, muito Sim. trabalho mesmo, não é simples, É mas dedicação, é né? dedicação, exato. Como ele é muito voltado para o lazer, então às vezes o pai ele tinha essa restrição porque ele não compreendia que ali não era jogo, né? É dinâmico. Hoje a gente fala muito de gamificação até na área profissional, né? Eu sim, trabalho com implantação de área comercial Uhum, também e a gente trabalha muito gamificação em área comercial. Então sim, a gente tem muita campanha com jogo, né? E a gente trabalha com jogos. E não só isso, né? A própria atingimento de metas, relacionada assim a vendas mesmo, tem essa parte dessa dinâmica que precisa acontecer. E a maioria dos pais, principalmente pessoas que não trabalham em áreas que são muito dinâmicas, eles têm essa dificuldade de compreender, né? sim, Hoje em dia é mais claro para a gente um pouco, né? sim. Hoje, a maioria dos pais que procuram a escola ou são da área de tecnologia ou são da área de educação. Então, Que eles são legal. pessoas que realmente veem a importância desse conhecimento, né? Porque a gente tem que entender que existe uma evolução e que o nosso mercado de trabalho não é o mesmo mercado de trabalho que nossos filhos vão ter no futuro, né?
futuro, como diz, Sim, sim, próximo. Sim, As coisas sim. estão mudando muito, Amanhã já pode estar existem diferente, né? profissões Daqui a que 2 anos, tudo mudaram. sim, muda. Exato, já tem profissões que não existem mais, que existiam Sim, até 5 anos atrás, e outras vão surgir. Então, assim, preparar essas crianças para o que vem pela frente, eu acho que é o maior legado dos pais, eu também acredito sim. muito né? Eu nisso. acho que o nosso objetivo, o que que é? É a educação. Pai e mãe têm a principal função de educar, tanto educar com Concordo. relação a cuidar de si mesmo, cuidar do outro, cuidar do planeta, como a conhecimentos técnicos mesmo, se preparar para dar conta, né? De Da realidade do dia a de dia, ter né? Sim, uma evolução profissional, né? sim. Saber andar com as próprias pernas. Nossa, eu E é concordo plenamente. interessante também que a gente até estava comentando sobre isso, Gabi, que essa geração, né, que está assim totalmente conectada, muitos jogos, muitas informações, eles até são melhores em ciências exatas do que nós Sim, éramos antes, porque a gente não tinha tanto muito acesso. Então, mais. eles são mais rápidos, são São. mais acelerados, aprendem com mais facilidade, e isso até por conta dessa inserção de estar ali jogando sempre, de estar nesse mundo ali Que tecnológico. desenvolve a É que parte de raciocínio desenvolve. lógico mesmo, Sim, né? Sim, tomada sim, de decisão rápida, né? Assim, Sim, isso trabalha muitas habilidades socioemocionais importantes sim. hoje que a gente vê que algumas gerações andaram se perdendo nisso e a gente está retomando muito com bom. essa informação. E isso é tão interessante porque eu estava conversando recentemente com meu cunhado, com o Neilson Crepaldi. A gente estava conversando sobre essas questões e eu estava lembrando mesmo assim de como que era, né, a nossa rotina antes e como que a gente tinha o agente na nossa fase de escola, né, a gente tinha um ranço de exatas. E hoje Sim, em dia eu fico vendo assim o meu sobrinho, os amiguinhos deles vão lá em casa e eu fico olhando e falo, gente, eles gostam de matemática, eles gostam de jogar, eles são persistentes, coisa que a gente não era antigamente. Começou a ficar chata, eu não quero mais. E não, a questão da exatamente. programação trabalha essa resiliência na pessoa, a criança ela aprende a persistir, porque, cara, não tá dando certo, tem que dar certo, porque programação é assim, né? O É. tempo todo você vai, tem métodos diferentes, métodos novos, às vezes uma linguagem ele já não funciona 100% naquela aplicação, você tem que fazer uma troca. Então, assim, não só a questão assim, cognitiva mesmo, rapidez, aquela coisa toda, mas também a questão do comportamento, que foi o que você falou, né? O comportamental, de ter resiliência, de ser resiliente. Sim. Então, essa pessoa ela vai estar preparada para o mercado de trabalho. Quando chegar ali, a situação não estiver legal, ela tiver que fazer de novo, ela tiver que voltar, Saber ela lidar com outras pessoas, né? sabe Pessoas de perfis diferentes, a parte criativa, desenvolve muito a parte muito, olha, criativa, né? Sim, Então, assim, nossa. eu vejo é uma tendência, assim, os alunos que nos procuram, a grande maioria, eles já têm esse perfil mais criativo. E os que não têm, a gente consegue trabalhar isso e mostrar para eles essa possibilidade. Então, sim. isso melhora muito o preparo deles mesmo para o futuro, né? Tanto para lidar com a Sim, escola quanto o mercado de trabalho. e tá preparado, principalmente para o mercado de trabalho, né? Hoje algumas pessoas elas assustam, né, com as mudanças que estão tendo, medo de perder o trabalho, medo de, eu vou ficar desempregado porque minha função, eu vi no Google, né? Eu vi no Google ali que daqui a 3 anos não vai existir mais meu cargo. É, Isso não existe, né? Essas crianças elas não têm medo disso mais, exato. E Sim. né? dá mais autoconfiança. Porque a pessoa ela tem mais autonomia, né? Uhum. A partir do trabalho dela ali. Não só, assim, a programação é só para quem quer que o filho seja programador, Não porque não necessariamente. necessariamente, ela é Exato. para a vida, né? Pra Exato. vida. E aí, todo mundo usa o chat GPT, é uma inteligência, né? É uma Sim. inteligência que tem uma relação, tem uma lógica. Você constrói ali um prompt para você poder mandar, para Uhum. ele poder te devolver uma informação. Então, assim, a gente, no dia a dia da gente, a gente não percebe, mas alguns conceitos, eles estão no nosso dia a dia e Sim, a gente às vezes tem total. essa repulsa, né, de achar que é muito difícil, que é muito complicado. E eu acabei de ficar sabendo que agora que até um adulto pode fazer, né? Pode, se eu quiser me matricular lá com vocês, eu consigo? Sim, a gente tem esse objetivo de atender também adultos, mas no momento o limite é 18 anos. Mas Sim, existe mas essa procura, assim. A olha que maioria dos legal. pais ou Que irmãos, legal, né, adultos gente? de quem
matricula os meninos com a gente, pergunta se não tem para mim também. Nossa, porque é muito legal, dá até Como vontade, que eu eu fico, eu faço preciso, né? Como é que eu fazer, faço pra né? fazer? E aí é interessante até a Renata falar um pouquinho dos serviços que a escola disponibiliza, dos cursos, como que eu faço, alguém que está vendo aqui esse podcast, nossa, gostei da ideia, quero ir lá matricular meu filho, minha filha, quais os canais que a gente pode encontrar também a escola e como que funciona a linha de trabalho de vocês? Então, a gente hoje, né, temos a opção de aulas presenciais e online. Inclusive, o João Pedro, ele era um aluno do presencial e que, por mudança de endereço, acabou mudando para o online. Uhum, A gente tem um diferencial que as nossas aulas são personalizadas, quase como uma aula particular. que Então, a gente legal. trabalha o perfil de cada aluno. Acho que educação é isso, assim, não é aquele atendimento em massa, não, que com uma aula expositiva em que o professor fala para um monte de aluno ao mesmo tempo, sem entender a necessidade de cada um. De cada um. O nosso Uhum. curso não, ele é personalizado, com foco no desenvolvimento individual, e a gente trabalha com conteúdos de lógica de programação, de criação de jogos, criação de aplicativos, desenvolvimento de sites, criação Que legal, né, gente? Muito de bom. games, né? Eu falei, e a robótica também. Então, crianças, às vezes eu recebo alunos com 6 anos de idade, ainda antes dos 7, mas que já têm, né, uma expertise assim nessa área. Parece que já nasceu pronto para isso. Então, tem acontecido também. Muitos alunos, aí normalmente a gente começa com eles na robótica, porque a robótica dá uma experiência de montagem, né, de desenvolver um produto lá imediato, né, que isso é muito importante para crianças mais novas. Eles já montam, já fazem programações mais simples e já termina a aula com aquele produto funcionando. Show de bola, né, gente? E aí isso Sensacional. motiva muito para que eles tenham vontade de criar coisas novas e desenvolver esse espírito científico mesmo, de investigação, de interesse e de entender como que as coisas funcionam. E qual o papel do pai e da mãe nessa situação? Ele tem que contribuir de alguma forma ali com essa formação ou vocês completamente? Porque a gente pensa assim, em estudo, né? A gente pensa, vai chegar em casa, vai ter um exercício em casa, vai ter uma atividade em casa para fazer. O pai e a mãe precisa ter conhecimento de programação para auxiliar o filho? Não precisa. Na verdade, como eu falei, é muito personalizado até nesse sentido. Ótimo. Tem pais e mães que procuram a gente falar sempre que, por favor, não manda para casa, não manda nada para fazer em casa porque meu filho não tem tempo, eu não tenho tempo. Então, a gente respeita isso. Dentro da sala de aula já é o suficiente para poder Fazer esse cumprir o nosso desenvolvimento, né? script, né, nosso roteiro. E tem pais também que falam assim, não, eu quero que meu filho tenha um para casa. Eu quero que ele pratique também Uma durante a semana. semana para se preparar para a próxima aula. Então, para esses alunos, a gente dá os desafios de casa E também. para esse pai e essa mãe que hoje quer matricular o filho na escola Uhum. de programação, quer fazer contato com vocês, vocês trabalham todos os dias da semana, salteado, né? Segunda, terça e quarta, quinta, terça e quinta. Como funciona essa questão de também da própria agenda ali, da própria escola? Qual que é o ideal para a pessoa? Então, as aulas são uma vez por semana, com 1 hora e meia de duração. Maravilha, Isso já é um modelo que a muito gente já bom. está testando já há 7 anos e que tem dado muito certo. E, e aí, horário vai muito da disponibilidade, né? Semanalmente é o mesmo horário, mas a gente marca um horário que seja melhor para Perfeito. Então, você que está com a gente aqui até agora, a gente já está encaminhando para o final, né? Sim. Infelizmente, né, Renata, a gente espera receber você novamente aqui para a gente poder continuar essa conversa, até Obrigada. porque a gente tem a gente tem, né, a gente tem uma escola, uma Saga Universidade que a gente trabalha justamente É com uma esse escola desenvolvimento, digital, né, de isso, é uma negócios. escola digital de negócios. Bem, então, encaminhando para o final, né, fazendo encerramento aqui, a gente gostaria muito de contar com a presença da Renata novamente aqui, até porque a gente também tem a nossa escola digital, né, Saga Universidade. O perfil é um pouquinho diferente, né, para quem já está Sim. na área profissional, já é adulto e já está ali no meio, no dia a dia e precisa desenvolver algumas práticas, né? Mas a gente ama também a área de educação, é extremamente importante e transformador, né? E amamos também a área de tecnologia. Com Então, a certeza, Renata né? aqui tem tudo a ver
com o nosso nicho, né? E eu queria que a Sim. Renata, para a gente encerrar, deixasse uma frase de reflexão aí para as pessoas que estão assistindo. Eu vou falar direto para os pais, né, de crianças e jovens que estão buscando preparar. Eu acho que é o que eu falei aqui na nossa conversa. Acho que o maior legado que um pai e uma mãe pode deixar para o filho é preparar ele para a vida futura, né? É deixar ele realmente seguro e preparado para enfrentar os desafios profissionais. Excelente. Excelente, Então é excelente. isso, gente. Mais um podcast, mais um episódio. Agradecemos vocês por nos acompanharem até o final. Vamos deixar aqui as redes sociais da Renata na descrição aqui desse vídeo, também da escola e todos os canais que você pode encontrar e quem sabe ir lá matricular o seu filho para que ele desfrute dessa experiência tecnológica e de desenvolvimento. Gabi? Olha, então eu quero me despedir de você, quero agradecer a vocês que estiveram com a gente aqui até agora. Curte, compartilha, encaminha para o seu filho também, tá? Porque eu tenho certeza que ele vai amar. A Super Geeks está disponível para o seu filho e para você também, né? Acompanhar a rotina e o dia a dia do seu filho aí nessa jornada de programação e desenvolvimento também, como pessoa, como profissional e Sim. principalmente para a área de tecnologia, né? Que já superabundou a nossa vida aqui, a gente já está imerso na tecnologia, né? Que é tão importante. Muito obrigada. Agradeço muitíssimo, Renata, pela participação com a gente aqui. Pode ficar à vontade para se despedir do pessoal. Até a próxima, gente. Tá, joia. Obrigada, gente. Tchau, Um tchau, abraço. Tchau, gente. Um tchau. abraço.